Todo mundo conta uma história arrepiante pelo menos uma vez na vida. Isso porque em todas as partes do mundo, coisas inexplicáveis, segundo a lógica humana, são sempre justificadas com fenômenos paranormais, diabólicos e assim por diante, criando uma aura de mistérios nas narrações populares. Se esses casos sem explicação são reais ou não, isso é outro assunto. O fato é que mesmo os mais céticos costumam se assustar com eles, ou pelo menos fazer um sinalzinho da cruz para prevenir a maldição. Conheça na lista que preparamos 5 dessas histórias que vão te assustar e te deixar questionando até que ponto elas são verdadeiras. Conheça agora as 5 histórias misteriosas que nunca foram explicadas. Número 1. Santideva. Na década de 1930, uma pequena indiana assustou o mundo com suas histórias. A menina, que tinha apenas 4 anos, dizia que já tinha vivido em um lugar chamado Mutra, que era mãe de 3 filhos e que havia morrido dando à luz. Como se não bastasse todos os detalhes da história, Santi disse até o nome pelo qual era chamada em sua outra vida, Ludwig. No começo, as demais pessoas com quem a garota convivia tentavam ignorar os relatos. No entanto, como a menina insistia em tocar no assunto, os pais de Santi tentaram investigar o caso com base nos dados que ela fornecia. Grande foi a surpresa de todos quando descobriram que realmente havia uma vila chamada Mutra e que uma de suas moradoras, uma mulher chamada Ludwig, havia morrido durante o nascimento de seu último filho. Eles resolveram então levar Santi ao local e ela começou a falar no dialeto da região. Começou a contar histórias que os descendentes de Ludwig conheceram como verdadeiras. Número 2. Gnomo Andarilho. Em 2008, o argentino José Álvares contou uma história que deixou muita gente de cabelo em pé. Ele disse ter testemunhado um gnomo de jardim passeando por sua cidade, a província de Salta. Segundo Álvares, tudo aconteceu um dia quando estava conversando com seus amigos, quando ele ouviu um barulho estranho, como se alguém estivesse atirando pedras. O que ele viu, no entanto, o deixou chocado. Uma sombra baixinha, que primeiro achou ser um cachorro, mas depois percebeu que se tratava de um gnomo. Desde então, outros habitantes de Salta dizem ter visto a mesma criatura rondando a cidade. O argentino só conseguiu que mais pessoas acreditassem nele quando postou este vídeo. Número 3. O fantasma de Fred Jackson. A foto acima, tirada em 1919, foi publicada em 1975 por Victor Goddard, um oficial da RAF, Força Aérea Real da Inglaterra. No retrato aparece o esquadrão de Goddard, que havia servido na Primeira Guerra Mundial. Até aí tudo bem. O mistério começa mesmo quando as pessoas percebem um rosto extra que parece ser saído
um tanto borrado na foto, ao lado de outro oficial. Dizem que esse era ninguém menos que Fred Jackson, um mecânico que havia sido morto por acidente 2 dias antes da foto ser tirada. O pior de tudo é que os próprios membros do esquadrão reconheceram a face de Jackson na época em que foi revelada. Para eles, é possível que Fred não teria percebido que estava morto e teria aparecido para a foto mesmo assim. Número 4. As pegadas do demônio. Por volta do ano de 1855, a cidade de Devon foi cenário de um caso um tanto macabro. Inúmeras pegadas estranhas apareceram na neve depois de uma pesada tempestade. Conforme a população, as marcas na neve tinham a forma de cascos e seguiam em linha reta por um percurso inacreditável de 160 quilômetros, sem desviar de rios congelados, casas e qualquer outro obstáculo. Isso, claro, chocou os moradores do lugar, até porque as pegadas também ficaram em paredes e telhados. Embalados com a história assustadora, muita gente chegou a afirmar que uma criatura parecida com o demônio havia sido avistada nas redondezas da cidade. Muito tempo se passou e a história chegou a ser esquecida pelas pessoas da região. Até que em março de 2009, marcas como aquelas voltaram a ser encontradas no lugar. Número 5. SS Orang Medan. No ano de 1948, mais especificamente no mês de fevereiro, o barco holandês SS Orang Medan, que estava na Indonésia, mandou uma mensagem assustadora aos navios que captavam seus sinais de rádio. O recado, segundo registros da época, dizia basicamente que toda a tripulação do navio estava morta e que os oficiais e o capitão estavam na ponte e na sala de mapas. A mensagem ainda foi seguida por um código Morse indescritível que, depois, foi seguido pelas seguintes palavras: eu morro. Quando o primeiro barco de resgate se aproximou do tal navio, eles logo perceberam que a história era verdade. Não havia qualquer movimentação na embarcação. A equipe de socorristas subiu a bordo para checar a situação e o que eles viram foi aterrorizante. Toda a tripulação estava morta, com os olhos arregalados voltados para o sol, com os braços esticados e com uma expressão de horror congelada em suas faces. A equipe de resgate decidiu guinchar o SS Orang Medan até o porto mais próximo, mas antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, o navio simplesmente explodiu e afundou. Até hoje ninguém sabe o que houve. E aí, galera, gostaram da história? Se gostaram, dê um clique no gostei. Você pode se inscrever para poder receber mais vídeos, conteúdos de histórias inexplicáveis. Assim você ajuda o nosso canal. Falou, valeu amigos.